Olá, tudo bem? Hoje, 9 de abril de 2020, nosso guia de estudo apresenta o tema Compreendendo a Bíblia pela Fé. Bora estudar a lição. Hoje o nosso guia de estudo apresenta um fundamento, ou seja, um paradigma principal para nós compreendermos a palavra de Deus, a Bíblia. O texto utilizado como guia do nosso estudo é Hebreus capítulo 11, verso 3 e verso 6. Vamos ler. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, e de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Portanto, o fundamento para nós compreendermos a palavra de Deus é a fé. E o que é fé? Fé é uma resposta racional mediante a revelação de Deus. Volta o vídeo e ouve de novo essa declaração, porque ela é muito importante. O nosso guia de estudo, então, mostra que, como paradigma, como fundamento para você compreender as Escrituras, para você entender a Bíblia, é necessário fé. E fé é uma resposta racional mediante a revelação de Deus. Quanto mais eu compreendo a respeito da palavra de Deus, quanto mais eu estudo e ouço a palavra de Deus, a minha fé vai se tornando mais sólida e ela vai se expandindo. Compreendeu como é importante você estudar a palavra de Deus todos os dias, meditar na palavra de Deus todos os dias, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós vamos ter contato com o estudo da palavra de Deus, eu tenho que estar pelo menos com o coração aberto. Quando eu falo coração aberto, é mente aberta, é isso mesmo, mente aberta. Você tem que estar disposto a dar um ponto de confiança sobre a palavra de Deus. Em outras palavras, eu posso até questionar a palavra de Deus, mas a minha mente tem que estar aberta a aceitar a resposta ou as respostas. Se eu vou entrar em contato com a palavra de Deus única e exclusivamente num espírito de ceticismo implacável, ou seja, eu não abro mão do modo como eu penso e eu vou entrar em contato com a palavra de Deus simplesmente para questioná-la por questioná-la, mas não questioná-la para procurar respostas, você nunca vai entender a palavra de Deus. Essa minha opinião, ela não é tão radical assim, porque existe um livro que eu li um tempo atrás, que eu gostei muito, chamado Mindset. Talvez você já ouviu falar sobre esse livro. Fala lá resumidamente e de forma bem popular. Lá fala sobre as pessoas cabeça dura. O livro fez uma pesquisa das grandes empresas que se reorganizaram e conseguiram atingir um sucesso depois dessa reorganização. E o que o livro descobriu? O que os pesquisadores, ou a pesquisadora, se não me falha a memória, descobriu lá? Quando administradores, o cabeça, o CEO da empresa lá, quando ele tinha uma cabeça aberta, uma mente aberta a ouvir pessoas, ouvir sugestões, as empresas se reestruturaram e obtiveram mais lucro e mais crescimento. Ao contrário daqueles CEOs com a cabeça fechada, que tinham uma visão única, que não queria estar aberto à opinião. As empresas entraram em processo degenerativo de prejuízo. Com a Bíblia é a mesma coisa. Na verdade, com a tua vida é a mesma coisa. Porque se você acha que você é o único dono da razão e o único dono da verdade, acabou a conversa por aí. Não tem como dialogar sobre nada na vida. A Bíblia é da mesma maneira. Quando eu vou com a minha cabeça fechada em estudar a Bíblia, acabou ali, acabou logo no começo. Porque eu tenho que ter uma disposição, pelo menos questionadora, a fim de que os meus questionamentos venham a ser respondidos através da leitura. Então, quando você vai ao estudo da palavra de Deus, você tem que ter o coração aberto. Você deve ter o coração aberto, a mente aberta a conhecer
conhecer novas verdades e aplicar essas verdades à sua vida e você ver as consequências dessas verdades à sua vida. Porque a Bíblia, como nós vimos ontem, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Lembrando que o conhecimento da verdade está ligado a você estar disposto a obedecer essa verdade, a colocar em prática essa verdade. Nada diferente do que os vários livros de autoajuda e de coaching, que é a palavra da moda, ensinam. Porque se você conhece ferramentas novas e não coloca ela em prática, de nada adianta esse conhecimento. A Bíblia é a mesma coisa. Se você não está disposto a praticar aquilo que ela revela a você, de nada adianta. Portanto, que você tenha uma boa leitura e que você se achegue à Bíblia com a cabeça aberta. Para finalizar aqui, eu gostaria de ler uma declaração da primeira doutrina fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia que o nosso guia de estudo apresenta. E a declaração é o seguinte: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nessa palavra, Deus transmitiu ao ser humano o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de sua vontade, constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Volta ao vídeo, ouça essa declaração com atenção, vai pausando conforme eu faço a leitura e medite em cada frase dessa declaração. A Bíblia é o centro de tudo em nossa vida. É o centro da onde saem doutrinas, é o centro da onde sai a revelação, é o centro da onde nós conhecemos o plano da salvação, é o centro da nossa vida como guia de estilo, guia de conhecimento. A Bíblia deve ser o fundamento da nossa vida, deve ser o nosso mindset, onde se processa nossas crenças e os valores. Por isso que existe muito termo dentro da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. E você deve viver dentro disso. Assim diz o Senhor. Esse deve ser o seu paradigma, a sua plataforma, o seu caminho único de vivência. Que Deus abençoe e que Deus guarde você. Tenha um bom dia.